Querido irmão, a paz do Senhor Jesus, eu quero citar dois versículos aqui da palavra de Deus, que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Esses dois versículos vai trazer assim uma grande importância para a minha e a sua estrutura espiritual. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que é que nós vemos aqui, o que nós percebemos aqui logo de cara? Os discípulos encantados e admirados com a estrutura do templo. E Jesus decepcionado e horrorizado com a falta de preocupação dos discípulos com a sua estrutura espiritual. Porque Jesus, querido, veio para o templo para tratar da estrutura espiritual dos discípulos. Mas quando ele chega no templo, que ele não encontra lugar, ele vai embora. E o texto aqui diz: E quando Jesus ia saindo do templo, ele sai do templo, ele vai embora do templo quando ele não encontra lugar. Quando ele não encontra lugar, porque ele não vai estar num lugar que não tem nada para fazer, porque os discípulos não querem tratar da sua estrutura espiritual, da sua vida espiritual. Pelo contrário, querem se preocupar com o templo, com fachada, com beleza, com encanto. Ele vai embora. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos. Eles perceberam que Jesus ia saindo e foram mostrar a Jesus a estrutura do templo, como se Jesus vivesse procurando, preocupado com estrutura, com beleza de templo. Não quer dizer que Jesus não queira que esteja templos erguidos, mas mais importante do que a estrutura do templo é a nossa estrutura espiritual de fé e confiança no Deus que tudo pode. E foram mostrar a Jesus a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Não vede tudo isso, gente? Em verdade digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso vai passar, essa estrutura vai passar, essa beleza vai passar, essa arquitetura vai passar, a pintura vai passar, tudo vai passar, mas o que não pode passar é a estrutura espiritual que está dentro de nós. Ela não pode ser derrubada, ela não pode ser demolida, ela tem que ser edificada, porque é a nossa estrutura de fé diante de Deus que vai nos levar à vida eterna. Essa aí não pode ser destruída, demolida de jeito nenhum. Então, quando Jesus disse: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, os discípulos entenderam. Eles entenderam que Jesus estava dizendo: Eu vim para tratar da estrutura de vocês. Como vocês não estão nem aí com isso, então eu estou indo embora agora e você que se acabe para lá. Mas só que Jesus, ele estava fazendo isso que era para dar na consciência deles. Na consciência dele: eu estou indo embora. Estou dando no pé agora, porque eu cheguei para trabalhar, não encontro lugar, então eu vou embora. E os discípulos, enquanto isso, estavam preocupados com a estrutura. Olha, Jesus, que coisa mais linda, que coisa mais bela. Enquanto lá em Isaías, se não me foge da memória, capítulo 60 ou 66, diz: Que casa me edificarei vós? Que casa me edificareis vós? Eu quero habitar dentro de vocês, no seu coração. Que você me receba de todo o coração. É no seu coração que eu quero morar. Então os discípulos estavam preocupados com a estrutura do templo, não é? Então Jesus estava preocupado com a estrutura deles, com a estrutura espiritual, porque a Bíblia diz que vem a chuva, vem e corre o rio, sopra o vento,
E se a casa não tiver estruturada na rocha que é Cristo, vai embora o templo e vai embora ele também junto. Mas se ela tiver edificada na fé, na confiança, na esperança, no Deus que tudo pode, nada vai abalar, nada vai derrubar, nada vai tirar ele do lugar, porque ele vive edificado na rocha que é Cristo, plantado na casa do Senhor. Então, irmãos, para concluir, mais importante para Jesus não é a estrutura do templo, e sim a estrutura da igreja. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.